Olá, pessoas que estão assistindo o meu vídeo. Esse é o nosso terceiro vídeo do canal Flores em Reforma. E eu ainda tô tentando me acostumar com essa câmera aqui. Eu não sou a pessoa mais espontânea do mundo, mas a gente se esforça para ser útil no reino. E eu tava pensando sobre o que eu iria falar hoje. Eu não queria que fosse uma coisa muito voltada para o universo feminino. Eu queria que fosse alguma coisa que pudesse ajudar os dois universos, sabe? E eu pensei em algo mais... algo em que todo mundo se perguntasse, sabe? E eu pensando sobre isso, e eu vi que eu já tive muita dúvida, assim, para saber exatamente como funciona esse negócio de descobrir qual é a vontade de Deus para minha vida, sabe? E eu nem sempre fui de uma igreja tradicional reformada, mas quando eu era de uma igreja meio complicada, enfim, eu me perguntava muito sobre isso, né? E para saber qual era a vontade de Deus para minha vida, eu achava que isso funcionava tipo como mágica, sabe? Eu pegava minha Bíblia e eu falava: "Deus, fala comigo". E aí eu abria a Bíblia e na primeira frase que eu lia, ali era Deus falando comigo e eu tinha que decidir tudo a partir daquilo, sabe? E como isso é, né, complicado. Porque não é dessa forma que Deus fala com a gente. Não é assim, não é através de uma visão, de uma coisa tão bizarra desse tipo, não é através de um sonho. Não é exatamente assim que Deus fala conosco. E para a gente descobrir qual é a vontade de Deus para nossa vida, seja na faculdade que a gente quer cursar, ou seja na pessoa com que vamos nos casar, não há uma descoberta específica da vontade de Deus. E lógico que eu não podia falar tudo isso sem ter um fundamento bíblico, né? Então lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, fala assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. O Filho é Cristo, e Cristo é o Evangelho. Então, como Deus nos fala hoje? Deus nos fala através da sua palavra. Não era como antigamente, não era como aos antepassados em que Deus falava por meio de profetas, em que muitas vezes Deus revelava a sua vontade específica, sabe? Mas hoje ele nos fala por meio de Cristo, hoje ele nos fala por meio da sua palavra. Então, para sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a gente precisa estar sempre de acordo com as Escrituras, estar diariamente nos alimentando das Escrituras, da Santa Palavra de Deus. Porém, na Bíblia não vai falar algo específico da vontade de Deus. Por exemplo, a gente ora perguntando qual curso a gente deve fazer. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida futura? Qual faculdade a gente deve cursar, sabe? E muitas vezes a gente pede essa orientação de Deus esperando que Ele vai responder de alguma forma mirabolante, sabe? Alguma forma extraordinária, através de um sonho, de uma revelação. E a gente acha que Deus vai responder a gente daquela forma, mas não é essa forma que Deus nos costuma responder e revelar a sua vontade. Eu acho que é o Heber Campos Júnior que fala que nós não descobrimos a vontade de Deus. Deus revelou a sua vontade através da sua palavra. Então, provavelmente você não vai achar na Bíblia falando qual é o curso que você deve fazer ou qual é o nome da pessoa que você vai se casar. Então, não ore por isso achando que Deus vai revelar isso especificamente, exatamente como você quer. Então, como saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Através da vivência, através da intimidade com Deus. É simples. Quando nós conhecemos a sua palavra, quando nós nos alimentamos dela e quando nós conhecemos os princípios de Deus, nós vamos saber aquilo que Deus quer de nós.
E mesmo que a gente não saiba exatamente para onde ir ou o que fazer, nós podemos orar e viver aos poucos, sabe? Através de um relacionamento íntimo com Deus, na oração e na vivência, nós vamos vivendo e descobrindo o que nós devemos fazer de fato. Por exemplo, perguntamos a Deus quem é a pessoa com que Ele quer que a gente case e esperamos que Ele nos dê um nome. E não é assim, como eu já falei. Ele nos vai falar alguns princípios que essa pessoa deve ter. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o jugo desigual. Se você é cristão, case-se com alguém que seja cristão. A Bíblia fala que um casamento que glorifica a Deus, o homem e a mulher, ele vai exercer os seus papéis individuais dentro do casamento. Então, observe bem se a moça que você está afim, ela apresenta ser de fato uma pessoa que tem potencial para ser uma esposa bíblica. É a mesma coisa com um rapaz que você esteja interessada. Então, vá vivendo isso. Se de fato essa pessoa tem essas características que a Bíblia nos coloca como prioridades, se essa pessoa tem, então vá vivendo, sabe? Vá orando e vá vivendo. Porque nada foge do controle de Deus. Deus, ele não está preso ao nosso tempo. Deus, ele é um ser eterno, de passado e de futuro. Então, Deus sabe tudo que nós já vivemos e tudo que nós ainda vamos viver. Nada é um mistério para Deus e cada coisa vai acontecer conforme Deus já decretou. Então, a pessoa com que você vai se casar, ou se você vai casar, ou a faculdade que você vai fazer, ou se você vai fazer, o que você vai fazer da sua vida. Deus, ele já tem tudo decretado. E Deus, ele já enxerga isso num espaço de tempo em que a gente ainda não chegou. Então, viva. Observe bem os princípios bíblicos para entender a santa vontade de Deus. E mais do que isso, viva. Vá vivendo, se relacionando com Deus. E vá vendo as coisas acontecerem nos moldes com que Deus quer que elas aconteçam. Então é isso. Eu espero que você tenha entendido que nada foge do controle soberano de Deus e que tudo ocorre sempre de acordo com o que Ele já decretou pra gente. Eu espero que tenha ajudado. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco curto comparado aos outros, mas eu espero que tenha servido muito e que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, dá like, se inscreve e dê sugestão do que vocês têm dúvida, para que a gente possa conversar, para que a gente possa ver o que a Bíblia fala sobre o assunto, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.